Pronto. Então, vamos lá. Esse é o exemplo que nós fizemos na última aula. Eu nem me recordo bem o que isso aqui fazia, mas deixa eu ver aqui. Esses nossos códigos, se não me falha a memória, eles estão em que pasta mesmo, hein? Temp? Se eu não lembro onde é que está a minha pasta www, basta eu vir aqui, ó. E ele vai me mostrar. Não, mas não é essa aqui não. Essa aqui é a www de instalação. Não é essa. Deixa eu ver aqui. Dados. Não tá aqui. Tá aqui, ó. Site. www. Então foi aqui que nós colocamos a nossa pasta www. E aqui está o exemplo p2.php, que foi o último exemplo que nós fizemos na aula passada. Deixa eu só dar um zoom aqui para melhorar a imagem. Então esse exemplo aqui, só relembrando, um formulário HTML, onde o internauta informa os valores de Vx e Vy. Esses valores de Vx e Vy são enviados pelo método post para o p2.php, que é o próprio arquivo que eu estou. E aqui nós colocamos esse código, esse bloco de programação PHP, onde nós checamos se foi enviado para essa página o Vx. Se o Vx foi enviado, a gente mostra aqui qual o valor que foi digitado para Vx. Consequentemente, se o Vx foi enviado, o Vy também é enviado, porque os dois estão dentro do mesmo formulário e não dá para enviar um só através desse botão enviar. E aí a gente mostra as informações que foram enviadas. Bom, dito isso, já que recapitulamos esse finalzinho da aula passada, eu vou fazer com vocês hoje o seguinte. Nós vamos pegar... eu já vou... Como na aula passada eu mostrei para vocês o manual do PHP, lá do php.net, e falei para vocês, né, da série de funções que tem lá, a série de recursos, né? Vamos recapitular aqui, ó. php.net. Então eu fui mostrando para vocês aqui toneladas, centenas, milhares de recursos que nós temos dentro aqui do site. Então eu vou fazer o seguinte: em vez de ficar buscando quais são os comandos para a gente ficar testando um a um, isso aqui não resolve, porque é muita coisa, a gente não vai conseguir testar a todos. Então a gente vai fazer o seguinte: vamos trabalhar de uma forma diferente. Vamos pensar numa situação, num probleminha, e vamos implementar um código para resolver aquele probleminha. E eu já estou querendo misturar tudo aqui na nossa salada. Eu já estou querendo pôr banco de dados e vamos ver o que acontece. A gente lança o desafio e a gente corre atrás do desafio. Então vamos fazer um cadastro aqui de alguma coisa. Uma página onde o internauta preenche os dados no formulário, e na hora que ele mandar salvar, esses dados têm que parar lá dentro de uma tabela no banco de dados. Então o desafio é esse, certo? E aí nós vamos correr atrás. Vamos fazer aqui o formulário HTML e vamos buscar dentro da documentação do PHP aqui os recursos que eu preciso para fazer isso. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é o seguinte: eu vou querer criar dentro desse meu banco de dados aqui. Deixa eu abrir aqui eu vou abrir o RAID SQL da disciplina de banco de dados, porque nela vai ficar mais... Vou abrir esse RAID aqui, ó, porque nós vamos precisar criar uma tabela dentro desse banco de dados. Então vamos ver, eu tenho aqui o local. Esse local, ele acessa aquele MySQL que a gente está vendo da disciplina lá de banco de dados. Eu vou criar um novo aqui, ó,
Esse novo vai ser para o acesso ao AMP aqui, ó, ao nosso servidor. Deixa eu renomear esse cara aqui. Então vou colocar o nome dele de AMP Server, que lá tem um MySQL. E eu não lembro qual que é a senha. Eu vou testar essa aqui sem senha. Deixa eu ver se funciona. Abriu, mas não é esse banco de dados aqui. Deixa eu conferir. Não, não é esse não. Então eu vou desconectar. Vou ver os MySQL que tiver aqui. Vou detonar, deixa eu ver. Ah, não, é isso mesmo. Esse meu AMP aqui, ele tem todos esses bancos de dados. Então não adianta eu querer detonar, não. Vai ser esse mesmo, tá? Então deixa eu ver aqui. Nós vamos criar um banco de dados aqui, ó. Botão direito do mouse. Criar novo, banco de dados. Esse banco de dados, eu vou chamar ele de... Deixa eu pensar. Vou chamar ele de Cephores. Então, o banco de dados se chama Cephores. Não, vou mudar. Vai ser Cephores não, vai ser CTIT. CTIT. Pronto, tá aqui, ó. Banco de dados se chama CTIT, banco de dados vazio, não tem nada dentro dele. Vamos criar uma tabela dentro desse banco de dados CTIT. Vamos fazer um cadastro de pessoas, tá? Então, para isso eu preciso de uma tabela dentro do meu banco de dados que seja uma tabela de pessoas. Eu estou chamando de pessoas porque com o cadastro de pessoas a gente tem a oportunidade de, por exemplo, ter uma data de nascimento, de ter CPF, sei lá, de ter algumas informações que vão ser interessantes a gente fazer testes depois nesse cadastro, tá? Então eu vou criar aqui, ó, create table. Esse comando aqui a gente já estudou em banco de dados semestre passado. Vamos criar a tabela pessoas. Essa tabela pessoas vai ter uma coluna ID, que vai ser um integer not null, que vai ser a chave primária depois. Para facilitar, eu vou pôr aqui, ó, auto incremento. Escrevi errado, será? Auto incremento, pronto. Por quê? Porque na hora de inserir uma pessoa nova, eu não quero ficar preocupado em saber qual que é o próximo código. Deixa ele ir acrescentando isso automático para mim, tá? Então vou inserir uma pessoa nova, 1, 2, 3, 4, vai automático, eu não preciso me preocupar em descobrir qual que é o último código para somar 1 para incluir a próxima pessoa. Então na tabela de pessoas, já dentro do meu banco de dados, esse código ID da pessoa já vai ser automatizado, tá? Eu vou ter um nome que vai ser varchar de 50, também not null. Vou ter a coluna nascimento, que vai ser do tipo date, também de preenchimento obrigatório not null. O que mais que a gente pode pôr de pessoa, hein? CPF eu vou puxar de 11, not null. Porque são 11 dígitos. Se eu ponho um número, aí eu tenho que ver qual que é o número que comporta 11 dígitos. E o problema de eu colocar do tipo número é que se o CPF do cara for 005 ponto alguma coisa, zeros à esquerda são desprezados quando é número. Eles são descartados na hora de armazenar. Então, char de 11, os 11 dígitos que digitar lá eu salvo aqui. Nem preciso me preocupar com a máscara para armazenar no banco de dados, tá? Então, vamos lá. Nome, nascimento, CPF. Vamos colocar aqui também, sei lá, celular. Celular eu também vou pôr char. Vou pôr de quanto? 2 o DDD mais 9, 11. 11 tá bom, né? Deixa 11 só. Esse vai ser, o celular não vai ser obrigatório não, então vou colocar nulo. Então nome, nascimento, CPF, celular, sexo, vou puxar aqui de um só. Vai ser not null, esse vai ser obrigatório. E o que mais que eu posso pôr aqui de pessoa? Já pus data de nascimento, que é do tipo date, já tenho e-mail, né? E-mail é legal. E-mail eu vou pôr varchar de 80. O e-mail vai ser obrigatório. Pronto. Essa vai ser a tabela onde eu vou armazenar os dados das pessoas que vão se cadastrar na página que nós vamos construir.
A chave primária vai ser o ID. E para encerrar, fecha aqui engine igual inodp. Ok? Isso aqui não tem segredo, todo mundo já, né? Já fez isso, ó, dei sorte. De primeiro, não deu erro nenhum. Posso apagar aqui. Se eu atualizar aqui o banco de dados, agora dentro do banco de dados CTIT eu tenho a tabela pessoas. E aqui eu consigo ver a estrutura dessa tabela e vejo que os dados dessa tabela está vazia. Ok? Então, já tenho dentro do meu banco de dados CTIT uma tabela pessoas. Ok. Eu estou falando de um banco de dados MySQL que está aqui dentro do pacote que está rodando aqui no meu notebook, que é esse WAMP Server 313 aqui, certo? Beleza, então eu posso voltar aqui, que eu tenho no site www. Eu vou duplicar essa página P2 aqui, ó. Eu vou colocar pessoas.php, só para lembrar que é o cadastro de pessoas, tá? Então vou mudar aqui, ó, vou colocar aqui, ó, cadastro de pessoas. Vou aproveitar um pouco do código aqui para não ter que fazer tudo do zero, tá? A ação, quando o internauta clicar no botão salvar, vai ser chamar não mais a tabela P2, vai ser a tabela pessoas, que é a tabela não, vai ser a página pessoas.php, que é a própria página que a gente está fazendo. Bom, agora aqui, ó, eu vou criar nesse formulário um campo para cada item que eu tenho lá na tabela. Então aqui eu preciso relembrar aqui, ó. Então eu tenho o ID, como eu disse, vai ser automático, então eu não vou pedir para ele informar um ID. Isso aqui o cara preenche os dados dele lá, eu salvo no banco e vai pegar o próximo código automático. Então vai ser nome, nascimento, CPF. Então vamos lá. Então eu vou ter aqui, ó, nome, vai ser texto, e eu vou pôr aqui, ó, V-nome. Lembra do maiúsculo e minúsculo? Eu vou pôr aqui maiúsculo e minúsculo, só para dar erro no meio do caminho, a gente tem dor de cabeça. A gente falou disso aqui, lembra? Nome, nascimento, CPF. Então vamos lá, nome, nascimento. Esse nascimento tem que ser do tipo date, não tem um tipo date? Nascimento. E aí vamos duplicar um pouco de coisa aqui. Depois de nascimento vai ter CPF, celular. Então, vamos pôr aqui CPF. Aí eu vou colocar aqui, ó, texto, CPF, e vou colocar uma observação aqui na frente, entre parênteses, apenas números. E eu vou colocar acento nesse troço aqui, que se der erro, nós vamos dar um jeito de consertar. Então eu tenho no CPF, celular e sexo. Então vamos pôr aqui agora celular. O celular eu também vou pôr texto. E vai ser V. Essa ideia de colocar o nome aqui, ó, V celular, eu vou até trocar esse negócio aqui, gente, ó. Esse V aqui, quando eu coloquei esse V no name do campo input, era lembrando que seria uma variável do formulário. Mas eu vou trocar. Eu vou trocar esse V por F, para lembrar que é o campo nome do meu formulário. Isso aqui é uma opção que eu estou fazendo, você não é obrigado a, quando for fazer os seus trabalhos, os seus códigos, usar a mesma lógica, tá? Esse aqui eu vou chamar de V celular, F, né? F celular, e depois do celular eu já esqueci de novo o que é sexo e e-mail. Então, sexo, tem que pôr mais um aqui, e e-mail. Então, o sexo nós vamos colocar um outro tipo de input para ele, tá? O e-mail vai ser texto mesmo. Então, V e-mail. O sexo vai ser V sexo. Esse tipo, eu vou colocar por enquanto, ó, vou colocar texto, tá? Vamos fazer funcionar primeiro. Depois que funcionar, a gente volta fazendo melhorias.
tá? O que eu chamo de melhorias? A gente aprendeu vários recursos de HTML e eu posso colocar no sexo uma opção só para ele clicar feminino e masculino, uma caixinha para ele selecionar. A gente viu isso lá, então depois a gente faz essas melhorias, certo? Por enquanto vamos no básico aqui. Bom, vou salvar isso aqui e vou já abrir essa página aqui, só para ver se pelo menos o meu formulário HTML tá com a cara razoável. Ó, já tá simpático. Então eu já tenho aqui o lugar para ele digitar o nome, nascimento, CPF, celular, sexo e e-mail. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte. Isso aqui, ó, é para saber, o cara clicou no botão salvar, então eu posso perguntar qualquer um dos campos que está dentro desse formulário. Porque se eu estou recebendo o request com qualquer um desses campos que está aqui dentro, significa que o cara clicou no botão salvar, que faz o submit do formulário inteiro. Então eu poderia pegar esse fnome e colocar aqui, ó. Então se existe fnome dentro do request é porque o cara clicou no botão salvar. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou, só para efeito de teste, eu vou mandar aqui, ó, vou mostrar o nome que o cara digitou. Se funcionar legal, que é o fnome. Copiou, colou. Se o nome está funcionando, todo o resto deve estar funcionando também, tá? Então vamos lá. Novamente aqui, vou dar um atualizar. Aqui no nome eu vou escrever chuchu. Salvar. Olha lá, o nome igual a chuchu. Então está funcionando. Até nesse momento, o que o internauta digitar no formulário, clicou no botão salvar, a gente consegue receber todas essas informações dentro do meu bloco de programação PHP, certo? Bom, então eu já tenho uma página onde o internauta preenche os seus dados, beleza. Quando ele clica no botão salvar, esses dados já são enviados e eu tenho condições de trabalhar com esses dados dentro de um bloco de programação PHP. Então o que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer um algoritmo PHP onde eu pegue esses dados e jogue lá dentro daquela tabela que nós criamos lá dentro do MySQL. Primeira coisa que eu preciso descobrir, como é que eu faço para que o MySQL estabeleça, como é que eu faço no PHP para que ele abra uma linha de comunicação com o MySQL? É aí que a documentação do PHP vai ser importante para a gente. E aí eu vou já procurar aqui o MySQLi. Aqui dentro do MySQLi eu tenho o MySQL Connect. Vamos já colocar ele direito. Deixa eu ver, MySQLi. Aqui é o resultado, mas para ter o resultado eu preciso do... Nossa, gente. Vamos lá de novo. Introdução. Exemplos. Vamos pegar aqui nos exemplos. É isso aqui que eu quero. Quer ver? Aqui, ó. MySQLi. Eu quero estabelecer uma conexão. Então eu tenho essa opção aqui, ó, MySQLi. Essa opção aqui é usando a classe MySQLi. E deixa eu ver aqui. Tem uma outra opção. Esse exemplo aqui não tem. Mas se não tiver, a gente usa esse mesmo. Não tem problema não. Não tem problema. Deixa eu fazer aqui, peraí, um MySQLi Connect. Nada como um autocompletar. Esse cara aqui, ó, MySQLi Connect. Que é esse cara? Esse cara é... Isso aqui, gente, eu estou na documentação do PHP. Eu não estou na documentação do MySQL. Então eu estou olhando comandos, funções em PHP para
conversar com MySQL, tá? Então aqui, ó, exemplo prontinho para mim aqui, ó. Vou copiar. Copiando, colando aqui dentro do meu código. E aí eu vou explicar o que é que eu estou copiando e colando aqui. Vamos lá, deixa eu chegar isso aqui para frente. Pronto. Beleza, o que eu estou fazendo então? Ó? Esse MySQL Connect é uma função PHP que estabelece uma conexão entre o PHP e o MySQL. Bom, a gente estudou lá em banco de dados que para mim conversar com o MySQL eu preciso fazer o quê? Eu preciso falar aonde ele está. Isso eu faço através de um número IP ou de um endereço URL que me fala em que computador o MySQL está. E no meu caso aqui, o PHP e o MySQL estão juntos na mesma máquina. Então eu posso deixar esse endereço IP aqui ou colocar localhost. Certo? Ah, tá. Com qual usuário eu vou estabelecer uma conexão com o MySQL? Vou usar o root aqui, tá? Qual que é a senha? Tá sem senha. Qual que é o nome do banco de dados? Qual que é o nome do banco de dados? CT&T. Eu tinha mudado, né? Então o nome de banco de dados é CT&T. Então olha só. Essa função MySQL Connect eu passo para ela qual o servidor onde está o MySQL, com qual usuário, qual senha e em qual banco de dados eu quero estabelecer uma conexão. Lembra que eu falei para vocês na disciplina de banco de dados que você, para falar com o software de banco de dados, você tem que se identificar, seja você quem for, seja você uma linguagem de programação, seja você um Excel, seja você qualquer software, a comunicação lá, identifique-se, porque o software de banco de dados vai saber quais as permissões você tem. Então, com isso aqui, ó, eu já consigo estabelecer uma conexão. E aí, o que acontece? Aqui, ó, eu estou colocando o resultado dessa tentativa de conexão numa variável chamada $link. Eu vou mudar o nome disso aqui. Vou chamar $conexão mesmo. Conexão, vamos lá, conexão MySQL. Certo? Então essa variável conexão MySQL receberá o resultado dessa função. E essa função, quando for ser processada pelo PHP, será efetivamente a tentativa de conexão do PHP com MySQL. Se der errado, aí eu tenho que pegar esse cara aqui, como eu mudei o nome, né? Lembra que eu mostrei para vocês lá no manual do PHP o que significa esse caractere aqui, ó? Ele significa uma negativa. Então, se isso aqui é verdadeiro, eu estou falando se não é verdadeiro. Tá? Então, se deu problema, eu vou falar assim, ó. Vou dar uma mensagem. Falhou a conexão com o MySQL. E aqui tem um código de erro. Eu vou tirar isso aqui. Por enquanto, vamos deixar sem, tá? E aí, em PHP, existe uma função que tem um nome. Quem sabe inglês sabe o que significa isso aqui, né? Morte, morreu. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Gente, se a minha programação PHP não consegue conversar com o MySQL, acabou meu algoritmo aqui, morreu. Eu vou mostrar lá na tela do computador, falhou a conexão com o MySQL e acabou. Faço mais nada, morreu aqui meu algoritmo. Então essa função aqui encerra, não processa mais nada, acaba aqui o código. Tá certo? Beleza, mas então, se isso aqui não acontecer, ou seja, se não der problema na conexão com o MySQL, ele vai seguir o fluxo aqui, ó. Consequentemente, então, eu posso continuar o meu algoritmo. E aí, eu vou deixar isso aqui no final, ó, porque eu tenho uma outra função aqui, ó, no final, que é o MySQL Close. Traduzindo, MySQL Connect, nesse momento o PHP fala, MySQL, vamos conversar?
Se ele se identificou com o usuário e senha corretamente, o MySQL fala, opa, já te identifiquei, vamos conversar. E aqui dentro podemos conversar. Aliás, aqui, ó, aqui dentro podemos conversar à vontade. PHP pode conversar com o MySQL. Quando terminar essa prosa, aqui o MySQL, o PHP fala, MySQL, fim de papo. Fecha-se aquela linha de comunicação entre os dois, entre o PHP com o MySQL, certo? Então, nesse meio tempo aqui, ó, eu posso conversar com o MySQL. Eu já falei para vocês na disciplina de banco de dados. Como é que a gente conversa com o MySQL ou com qualquer software de banco de dados? Com SQL, com os comandos SQL. Select, insert. Lembra o insert que vocês fizeram exaustivamente esse mês passado? Então, se eu quero pegar o que o internauta digitou no formulário e mandar para o MySQL gravar dentro dessa tabela, eu tenho que fazer aquele comando insert. Certo? Eu até poderia fazer o seguinte, ó. Vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e fazer um teste. Se eu fizer, eu vou até pegar aqui, ó, para facilitar o meu trabalho. Só um momento, deixa eu pegar aqui. Vou pegar isso aqui, dar um Ctrl C, vou vir para cá. Bom, eu vou montar aqui o meu comando insert, tá? Insert into pessoas. Isso aqui vocês estão careca de fazer. Isso aqui não tem novidade nenhuma para vocês. Vocês fizeram esses comandos aqui milhares de vezes. Quase que literalmente milhares mesmo, né? Centenas é certeza. Não, centenas acho que não dá também não. Mas fizeram muitas. Muitas e muitas vezes no semestre passado. Então esse comando aqui não tem segredo nenhum. Ó, papapá, sexo, e-mail. Pronto. Opa. E aí você põe aqui o values, abre parênteses, nome, Zeca, CPF, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, que são 11 dígitos, né? É o nascimento primeiro? Ah, é nascimento primeiro, bem lembrado. Nascimento, como é que a gente informa uma coluna do tipo date? 1980 menos 10 menos 20. Pode ser menos, pode ser barra, tá? Vocês lembram disso, né? Então depois do nascimento, eu vou pôr isso aqui na linha de baixo, tá? Só para uma questão de posicionamento aqui. Facilitar para todo mundo, para não ter que quebrar a linha ali. Então depois CPF, depois celular. Celular é char também? É, né? Então vamos pôr 34.999990088. Pronto, tá aí o celular. O sexo é char de 1, vamos colocar aqui um M de masculino. E depois, por último, tem um e-mail, que vai ser zeca@zeca.com. Pronto. Isso aqui é uma estratégia. Quem quiser usar essa estratégia quando fazer o código, beleza. Por quê? Eu acabei de montar um comando insert e aqui dentro do RAID eu vou testar para ver se ele funciona. Então eu vou clicar aqui, ó, executar. Ó, deu erro. É muito mais legal eu achar esse erro aqui do que se eu já tivesse feito isso aqui lá no PHP e dar erro, vai saber se eu fiz o algoritmo errado. Até eu descobrir que o insert que eu montei lá estava errado, eu ainda procurei um monte de erro dentro da linguagem, dentro dos meus comandos PHP. Então eu vou corrigir aqui, ó, o celular está escrito errado. Celular. Vou tentar de novo. Tá errado de novo ainda. O que tá errado agora, meu Deus? Ele tá falando que não tem a coluna celular na lista. Não tem celular aqui, gente? Escrevi errado celular? Nossa, eu criei a tabela celular. Em vez, então eu criei a tabela errada. Vamos corrigir aqui, ó. Olha que maravilha, ó. Por que eu gosto de usar o RAID com vocês? Tá vendo como é que eu tô corrigindo o nome de uma tabela? O nome da coluna de uma tabela? Eu corrigi aqui, depois vou clicar no botão salvar. Ó, salvou. Mas veja bem, como é que o RAID, que comando o RAID mandou lá para o MySQL para fazer essa correção? Olha aqui, ó. Alter table pessoas, change column, onde está celular, trocar para celular,
continua char de 11. Não alterou nenhuma informação. Não alterou o CPF. E continua depois do CPF, antes do CPF. Tá vendo? Depois. Bacana. Percebe? Então uma coisa visual, facinho, bonitinho, você tem o comando aqui para você aprender. Que é o que mais importa pra gente, tá? Agora sim, vou executar aqui de novo, vamos ver. Agora ele está falando que a informação que eu estou tentando gravar na coluna celular é muito grande. Você colocou o ponto, eu acho. É o ponto que está avacalhando lá, né? Então vamos tirar esse ponto aqui. Passou da capacidade. Lá o celular está char de 11 e aqui devia ter mais de 11 caracteres. Então vamos ver agora? Ó, deu certo. Vamos conferir? Se eu atualizar aqui, já está lá o Zeca cadastrado. Então significa que esse comando insert aqui funciona. Então o que eu faço? Eu copio ele, levo ele para dentro do meu comando PHP, dentro do meu bloco de programação PHP, e aí eu vou transformar isso aqui numa string, numa frase dentro de uma variável. E eu vou chamar essa variável, sei lá, poderia dar o nome que eu quisesse. Vou chamar essa variável de $SQL. $SQL é igual. Aí eu vou abrir aspas e vou fechar aspas aqui no final, ponto e vírgula. Então deixa eu só dar uma ajeitada nesse. Então ficou, ó. Isso aqui eu posso chegar para frente, não tem problema. Então, ó, veja que eu tenho aqui um SQL que é uma simples string. É uma variável alfanumérica. Só que dentro dessa variável, a frase que está escrita lá é um comando insert perfeito que a gente acabou de testar. O que eu vou fazer por enquanto? Eu não vou trocar o recheio dele ainda pelo que o internauta digitou. Eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou colocar aqui de Zeca, eu vou mudar para Pedro. Vou mudar aqui para 1999. Vou colocar 1122. Vou deixar o resto igual, não tem problema não. Vou mudar aqui para não ficar tão esquisito, né? pedro@pedro.com. Aí eu vou tentar escrever uma programação PHP para tentar fazer com que esse Pedro aqui, ó, que está dentro dessa string, apareça lá dentro do banco de dados. Se eu conseguir fazer isso, depois para fechar, basta eu trocar o que o internauta digitou pelo que eu estou colocando fixo aqui, ó. Certo? Vocês estão entendendo? Vocês estão percebendo que eu estou pegando um problema maior e estou fazendo ele aos poucos. Faço aos pouquinhos. Primeira coisa que eu estou tentando fazer, eu estou tentando checar. Eu vou até mais longe, ó. Eu vou pegar isso aqui, vou colocar comentário, até para fazer de um jeito que eu acho mais legal ainda. E vou botar um eco aqui, ó. Eco. Vou usar o H1 lá do HTML que a gente estudou, que a gente aprendeu. E vou pôr aqui, ó. Ok. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu quero testar nesse momento é se a conexão do PHP com o MySQL vai funcionar. Se der problema, ele vai falhar, ele vai dizer que falhou a conexão e morre aqui. Se não deu problema, ele vai mostrar ok. Então, nesse momento, quando eu atualizar a minha página aqui, ó, atualizei. Deixa eu só cancelar aqui, porque na realidade não basta atualizar, eu tenho que mandar o formulário mesmo que vazio. Lembra que esse bloco aqui só é processado quando ele clica no botão salvar, porque aí esse if aqui é atendido, tá? Então agora sim, eu vou voltar aqui, deixa eu fechar esse troço aqui que eu abri sem querer. Eu vou entrar na página de novo. Vai. Opa, já acusou um erro aqui, ó. Que beleza, já temos um erro lá na linha 32, que ele está reclamando do MySQL close. Está reclamando desse cara aqui, ó. Por que ele está reclamando desse cara? Vamos descobrir? Ele esperava um comando, mas tem outro.
Mas ele nem devia entrar lá na processamento. Tá falando que tá esperando um vírgula ou ponto e vírgula. Então, na realidade, é aqui no meu eco na linha anterior que eu não pus o ponto e vírgula para encerrar. Quando você tiver uma mensagem de erro numa linha e você olha para ela e acha ela linda e perfeita, veja na linha anterior que você deve ter esquecido alguma coisa. Eu já aprendi isso aí em Pascal. Então, que bom, porque o que acontece lá, acontece aqui também. Deve ficar uma linha, mas não é nela, né? Vou atualizar de novo. Agora, beleza. Certo? Então, eu vou clicar no salvar aqui sem nada, só para testar. Veio no... ok. Se veio esse ok, significa que ele está entrando aqui e mostrou esse ok. Significa que aqui deu certo. Ou seja, PHP e MySQL já está conversando. Certo? Primeiro passo em direção ao nosso problema que é maior. Segundo passo, já que isso aqui está ok, eu vou tirar, porque já fiz o teste. Agora, eu vou pegar esse insert e tentar fazer ele... Vou tentar conversar com o MySQL, vou mandar para ele, tá? Para isso eu preciso aprender como é que eu falo com o MySQL agora. Então vamos lá de novo, MySQL query. Ué, não é MySQL query mais não? Eu ando meio ruim da cachola. Jurava que era isso aqui. Mas tá aqui. Por que não quis funcionar? Na hora que eu digitei lá ele não mostrou, né? Tudo bem, vamos pegar aqui um exemplo desse negócio. Tem essa forma aqui que é uma outra forma de fazer, tá? Aqui, ó. Tem o estilo procedural, que é o que a gente acabou fazendo, tá? Lembra que a gente fez desse estilo? Aqui tem dois estilos, deixa eu mostrar. Tem o estilo orientado a objetos. Como a gente ainda não estudou nada de programação orientada a objeto, eu vou evitar esse tipo de código. Assim que a gente estudar orientação a objeto, aí a gente vai ter mais informação para poder usar essa outra forma. Mas dá para fazer das duas formas, tá? Então nós vamos usar esse estilo procedural, que aliás é muito pouco usado em função da orientação a objeto. Então aqui, ó, isso aqui nós já fizemos, isso aqui nós já fizemos. Então, ele tem aqui, ó, esse if aqui, ó, já é um exemplo. Beleza. É uma forma de executar. Então, deixa eu copiar ela. Vou colocar aqui, nessa parte do meu código. E aí eu vou fazer o seguinte. Como é que funciona isso aqui? Ele já pergunta, if MySQL query. Aqui eu passo a conexão com MySQL, que era o antigo link, né, que eu mudei aqui, ó. Aqui era link, eu mudei. E aí, aqui, ó, é o comando SQL. Recapitulando, como é que essa função MySQL query funciona? Eu pego a variável que tem o código da conexão, que foi estabelecida aqui, ó. Não é conexão MySQL, que eu dei o nome para essa variável, para guardar o resultado do MySQL Connect. Então eu coloco ela aqui, ó. Conexão MySQL. Aqui é o comando que eu vou mandar pro MySQL processar para mim. O que eu vou colocar? $SQL. Não é dentro do $SQL que tem o comando insert? Então é isso. E aí, se for igual, lembra disso aqui? Igual, a verdadeiro, a gente viu isso aqui, né? Vou dar uma mensagem, vou usar o H1, adoro H1, que fica uns letrão. Vou colocar aqui, ó, pessoa cadastrada com sucesso. Se não, aí eu vou dar outra mensagem. Deu algum problema. Falha ao cadastrar.
Se eu não, a gente vai simular isso aqui depois, tá? CPF de clientes. Olha só, se eu não tivesse feito esse comando insert e testado ele lá primeiro dentro do RAID, aquele erro que aconteceu lá aconteceria aqui agora, ó. Ele ia dar uma falha ao cadastrar e eu ia ficar feito doido aqui tentando achar onde é que poderia estar esse problema. Nós vamos até simular isso aqui. Então olha só, salvei, pimba, vou voltar lá na página e vou entrar na página de novo. Vamos, pessoas, opa, linha 30, Ah lá. aqui ó, eu tirei o parênteses lá no começo e não tirei do final. Ponto e vírgula estava aqui, mas estava sobrando parênteses. Aqui também, que eu dei Ctrl C, Ctrl V. E aí é legal, quando você dá Ctrl C e Ctrl V numa linha que tem erro, você dobra o erro. Então vamos lá de novo, testando. Beleza. Lembra que eu só preciso clicar no botão salvar para vir para dentro desse código, certo? Porque eu preciso que essa condição seja atendida. Eu ainda não estou trabalhando com os dados lá do formulário. Então o que vai acontecer? Eu vou apagar esse eco aqui, tá? Esse eco aqui, gente, eu vou só comentar ele, não vou apagar não, que depois eu vou copiar esse request aí para não ter que digitar. Vou para o comentário. Então, qual que é a minha expectativa quando eu clicar no botão salvar? Ou tem que aparecer essa mensagem e acaba a brincadeira. Se não aparecer essa mensagem é porque o PHP conseguiu falar com o MySQL. Não significa, gente, que vai dar certo uma vez, que vai dar certo para sempre. Pode ser que o MySQL dê um problema e fique fora do ar. Aí o PHP tenta uma nova comunicação e não consegue. Aí dá o erro, tá? Aí, então, minha expectativa é para uma dessas duas mensagens. Ou ele fala que conseguiu cadastrar o Pedro com sucesso, ou ele fala que deu falha ao cadastrar. Quando eu der clicar no botão salvar, uma dessas duas mensagens deve aparecer no resultado. Vamos ver? 1, 2 e... pessoa cadastrada com sucesso. Então, se eu voltar aqui nos dados e atualizar, o que tem que acontecer? Olha o Pedro aí. Ah! Esse Pedro é uma parada. Que legal! O que significa então? Significa que, olha só onde já chegamos. Significa que já tem um formulário HTML com campos para o internauta preencher os seus dados. Já tenho aqui um if que me fala quando o internauta clicou no botão salvar. Já tenho um bloco onde o PHP chama o MySQL para uma conversa. E se não deu problema, ele segue. Na sequência, eu já tenho uma variável que eu chamei de SQL, onde eu montei um insert. Depois, o PHP conversa com o MySQL mandando o conteúdo dessa variável. Ou seja, o PHP fala, o MySQL, insert into pessoas, abre parênteses, nome, blá blá blá. O PHP manda essa instrução para o MySQL. O MySQL fala, beleza, processei, e responde para o MySQL que deu tudo certo. E aí, responde para o PHP. Aí o PHP manda essa mensagem para o internauta, fala, ó, a pessoa cadastrada com sucesso. Vamos simular um erro agora? Lembra que o celular estava escrito errado? Vou botar aqui, vou botar um celular escrito com 4L. Então tem que dar um erro, certo? Porque esse comando insert, do jeito que está aqui, ele processa pelo MySQL? Não. Então, vamos salvar isso aqui. Basta eu voltar aqui agora. Vou até carregar de novo essa página em branco. Vamos lá. Vai, carrega. Vamos lá, pessoas. Ah lá, salvar. Falha ao cadastrar. Certo? O que aconteceu? Na hora que o PHP mandou, através dessa conexão, essa informação para o MySQL, falou assim, ó, tem erro aí. Certo? Beleza. Sendo assim, para mim fazer com que as informações do internauta, que ele digitar na página, caiam lá dentro do banco de dados, basta eu trocar o que está fixo aqui entre apóstrofo pela informação que ele digitar lá na internet. E aí, eu vou copiar isso aqui, ó. Vou até apagar essa linha aqui. Então, onde está Pedro, eu vou... Aí, veja bem. Eu vou colocar aspas
ponto, aspas. Por quê? Porque eu estou separando essa string até aqui. Vou colocar... Mas você não precisa, porque você está usando aspas. Mas se você usasse apóstrofo, não é? Não, o apóstrofo faz parte da frase. Ele vai fechar o que vai vir aqui no F-nome. Quer ver? Vou tirar esse apóstrofo. É isso que você estava pensando, certo? Não é isso. É Não? tinha aquela diferença quando você usasse aspas e apóstrofo. Ah, entendi. Você fala de não colocar aspas. É, Fazer assim direto. isso. Sim. Ok, tudo bem. Entendi. Ponto. Mas e aí esse apóstrofo que está aqui dentro vai melar a brincadeira. Ah, foi isso. Já tá vermelho ainda à toa. É, aqui ó. Tá vendo? É porque nós estamos trabalhando com um request que é um array, que é uma matriz. E eu preciso informar o índice que é alfanumérico colocando aspa ou apóstrofo. Então se eu fizer daquele outro jeito que a gente viu, vai me dar dor de cabeça. Certo? Bom, então vamos lá. Eu vou dar uma quebrada aqui, ó, para facilitar, tá? A visualização. Então, já sei que é esse bloco aqui, ó. Eu vou copiar ele, vou trocar esse aqui, Ctrl V, vou trocar esse aqui, Ctrl V, vou passando esse aqui para baixo, vou colocar embaixo aqui só para facilitar a visualização, tá? Então vamos lá, no lugar desse telefone aqui também eu vou colocar o cara, esse aqui e esse aqui. Então o que eu fiz aqui? Eu tirei aquelas informações que estavam fixas e estou colocando as variáveis. A primeira é F-nome, depois nascimento, então a segunda é nascimento. A terceira é CPF, então eu vou pegar o CPF. Depois do CPF é o celular, F celular. Depois é o sexo. Opa, aqui ficou V sexo, ó. F sexo. F e-mail. Então vamos lá. F sexo. F e-mail. Pronto. Peguei todas as informações. Agora, o que deve acontecer? Eu vou até fazer o seguinte, ó. Para efeito de curiosidade, no final eu vou mostrar o conteúdo dessa variável. Só para a gente ver como é que o SQL ficou montado certinho, tá? Então eu vou pôr aqui, ó. Então, o que é minha expectativa agora com essa página? Isso aqui é só, como eu disse, gente, só para efeito de curiosidade, depois a gente apaga essa linha. É até uma curiosidade importante, porque se der algum problema, algum erro, pode ser que eu esteja montando o comando insert. Vocês estão entendendo o que é isso aqui, ó? Isso aqui é simplesmente uma variável que guarda uma frase. Só que essa frase que eu estou guardando nessa variável é um comando insert. Um pedaço desse comando é fixo, outro pedaço das informações dessa frase é o internauta digitou lá no formulário. Então o resultado disso aqui tudo é uma variável que tem uma frase que é exatamente o comando insert que eu preciso mandar para o MySQL aqui nesse comando. Tá certo? E aqui eu vou mostrar de curiosidade, só para vocês verem como é que ficou formado o comando. Então vamos lá, salvando. Vamos atualizar isso aqui agora, de novo. Pessoas. Então vamos lá, se eu colocar aqui, ó, nome, Biro. Data de nascimento do Biro. 1/8/2019, CPF 123 55. Celular 34 88 77 9 6615. Deu. Passou? Não, deu certo, né? Sexo, vamos colocar masculino e o e-mail biro@biro.com. Cliquei no botão salvar, rezei um Pai Nosso. Olha o comando como é que ficou, ó. Aqui ele deu mensagem que cadastrou. Olha só. Comando? Oi? Ele escreveu o comando embaixo? Não, é porque eu mandei mostrar aqui, ó. Eu estou mostrando o conteúdo do SQL, que é a variável onde eu montei isso aqui, ó.
Eu estou mandando mostrar essa variável exatamente para a gente enxergar o que está acontecendo aqui, ó. Nome, nascimento, CPF, values, aqui, ó, Birubiru, entre apóstrofo, a data de nascimento. Isso aqui é a obra do HTML com PHP. Eles entraram num acordo, porque você viu que o internauta ele digita aqui, ó, ano, mês, dia. Só que o HTML e o PHP já entraram num acordo e já inverteram. Ou o HTML ou o PHP inverteu esse troço. Porque, veja bem, simplesmente pegamos o F nascimento lá do formulário, que está no formato data, e aqui nesse campo o cara digitou, apareceu para ele na tela do navegador dia, mês e ano. Mas aqui no request F nascimento já veio no formato que é para ir para o banco de dados. Que maravilha. Vamos conferir lá no banco de dados? Atualizando. Tá lá o Birubiru, cadastrado bonitinho. Por que é bom conferir, gente? Para ver se está vendo todas as informações corretamente, porque às vezes vem alguma informação vem cortada, alguma coisa assim. Você checa todas as colunas para ver se está processando corretamente. Ok? Então, visto que isso aqui era só título de curiosidade, eu posso apagar isso aqui. E então agora eu já tenho aqui um trecho de código. Um trecho de código, tamanhozinho disso aqui, ó. 17 ao 37, 20 linhas. E já atende pedaço bom. O que a gente vai fazer aqui agora? Isso aqui, eu diria que é o arroz com feijão puro. Nós vamos botar agora uma saladinha, um bife. Porque olha só o que acontece. Não, sabe por quê? Não estou nem preocupado com o CSS. Eu estou preocupado com o seguinte, ó. O internauta entrou nessa página, ele clicou no botão salvar, falha ao cadastrar. Tá vendo? Então não pode ser assim, ué. Eu não salvei aqui, peraí, deixa eu salvar. Deu uma falha aqui, deixa eu clicar de novo, salvar. Ó, falha ao cadastrar. Porque não tem nada, não tem nenhum dado. Pensa, se o internauta entra nessa página e clica aqui, aparece uma falha ao salvar, o que ele vai fazer? Ele vai ficar mais perdido que tudo. Que informação é essa, falha ao cadastrar? Mas falha onde? Por quê? Onde? Então o que a gente precisa fazer? Quando eu falo dar uma temperada nesse código, é mais nesse aspecto de fazer algumas validações. Por exemplo, aqui na hora de criar a tabela, nós definimos que algumas coisas são obrigatórias, outras não. Então o que é obrigatório, antes de montar isso aqui, ó, a gente tem que checar. Será que F nome está preenchido com alguma coisa? Se tá, beleza. Se não tá, já para a brincadeira aqui e avisa o internauta. Fala assim, ó, você esqueceu de preencher o nome. Preenche aí, por favor. Então são esses pequenos ajustes que são melhorias que a gente vai fazendo no código até chegar no padrão. Você precisa começar aqui da Receita Federal, você validar uma. Isso, a validação do CPF é legal da gente fazer também. Só que a gente não vai. Esse é o tipo de código que a gente não vai fazer ele do zero. Vamos entrar na internet e achar lá. Se você botar na internet função PHP para validar CPF, vai ser difícil você escolher qual você quer. Vê lá que você achar mais bonitinha, mais simples, copia e cola e testa. Testou, funcionou, morreu o assunto. Já está lá. Ok? Bom, então é isso aí. Lembre-se que esse aqui já é um exemplozinho que você já pode ir implementando lá na sua conta no data center lá. Tá certo? Na próxima aula eu vou montar uma demonstração do painel de controle novo.